Talks e hoje o bate-papo é sobre os destinos mais econômicos para fazer intercâmbio. A gente tem aqui de novo o Guilherme Carregal de Galli para trocar essa ideia com a gente. Seja muito bem-vindo novamente, Guilherme. Fala galera, muito obrigado pelo convite novamente, Gabriel. Vai ser um prazer estar falando com vocês aqui hoje sobre os destinos mais econômicos. Contem comigo, vamos que vamos bater um papo legal. Bora! E se você em casa não assistiu o vídeo anterior sobre os destinos mais procurados para fazer intercâmbio, ele tá no card aqui em cima, então assiste lá porque ele ficou bem legal. Vamos lá, vamos falar dos nossos destinos então, os destinos mais econômicos para fazer intercâmbio. Solta o primeiro aí na tela. Primeiro é Malta. Cara, eu conheci Malta através da Galli mesmo, num bate-papo com você, e eu achei Malta muito legal, foi uma surpresa muito boa para mim. Você pode explicar para a galera por que Malta é uma opção ótima para fazer intercâmbio fora o custo-benefício? Sem dúvida, Gabriel. Eu acho que um dos principais pontos é o custo, que é mais acessível, mas tem uma infinidade de outros pontos que acabam chamando muita atenção e realmente é um destino que normalmente quando a gente pensa em intercâmbio, eu acredito que dificilmente Malta seja a primeira opção daquela pessoa, mas a partir do momento que a gente vai estudando, vai conversando com um especialista, como um consultor da Galli, a gente vai pesquisando um pouco mais, se informando, e Malta chega como um destino muito importante, que hoje, para cursos de curta duração, sem dúvida é um dos mais baratos e um dos que a gente mais consegue aproveitar. Eu acho que primeiro a localização estratégica na Europa, a gente, brasileiros, para fazer um intercâmbio em Malta, não precisam de visto para cursos de até 3 meses. Esse é um ponto que eu acho que já mata boa parte da questão burocrática do intercâmbio. Localização estratégica na Europa, tu consegue fazer viagens para outros lugares, é muito próximo da Itália, é próximo da Grécia, então você consegue tirar finais de semana para fazer turismo em outros países. E se porventura você não quiser sair de Malta, você pode permanecer ali que você vai ter coisa para fazer diariamente, Dentro da Europa é um dos locais mais turísticos que tem, até pela questão climática, ela está um pouco mais ao sul da Europa, então já é ali próximo da África, é um país quente, repleto de praias. O custo da cidade não é alto, você consegue frequentar restaurantes, baladas, comer fora, Você não precisa ficar fazendo aquelas pequenas economias. Então, por isso, é um destino muito procurado, sem contar que é língua inglesa nativa também, Então, eu acho que isso o torna Malta um dos principais países para intercâmbio, sem dúvida alguma, um dos mais econômicos, o que é muito bom. E a Galli tem toda a infraestrutura em Malta, escritório próprio, acomodações próprias, tudo fácil acesso, tudo deslocamento a pé, por incrível que pareça. Então, Guilherme, falando agora do custo-benefício, o que faz de Malta, então, uma das opções mais baratas, mais econômicas para fazer o intercâmbio? Perfeito. Eu acho que para a gente entrar nesse tópico, Gabriel, eu gostaria de explicar só um pouquinho de como que funciona o custo do intercâmbio em si. O intercâmbio, na verdade, ele é repleto de vários pequenos produtos. Um deles é a acomodação, o outro é o curso, o outro é o seguro viagem, o outro é o serviço de transfer. A moeda interfere também no valor do intercâmbio. E quando a gente fala de intercâmbio para Malta, a gente já tem um país que, no geral, ele já não tem um custo muito elevado, Então o aluguel acaba sendo um pouco mais barato, as coisas locais acabam sendo um pouco mais barato, então a gente já tem um curso e acomodação de cara um pouco mais econômica do que os demais. Apesar de ser euro ainda, que é uma moeda comparado com o real que está muito mais valorizada, Malta é um dos países mais econômicos pelo custo de vida local, pela facilidade de não precisar aplicar um visto também para ir para lá, para passar até esse período de 3 meses, acaba impactando diretamente no orçamento da viagem e se tornando um destino bem interessante aí para quem quer focar na economia, viu, Gabriel? Mas vamos lá para o nosso próximo país, que é a África do Sul. Cara, África do Sul é intercâmbio dos sonhos de muita gente, Tanto pela questão dos animais, quanto pela própria questão social mesmo. Então foi uma surpresa para mim muito boa. A África do Sul está nos destinos mais econômicos. Você pode falar pra gente um pouco sobre isso, um pouco sobre esse intercâmbio, por que ele é tão legal? Primeiro, a África, eu acho que é um país muito rico culturalmente falando, E também tem as suas peculiaridades naturais, que eu acredito pela minha experiência com os clientes que eu já tive e tudo mais, todo mundo que está indo para a África também tem um pouco de querer conhecer um pouco da cultura, que rolou o apartheid,
toda a história do Nelson Mandela. Tem também a questão natural, a natureza africana, quer conhecer as savanas, quer viajar, fazer um safari. Então quem vai para a África já vai um pouco inclinado assim, para conhecer essas diferenças que aqui no Brasil a gente não tem nem ideia da magnitude que é, né? E se tratando de ser um país que está mais ou menos alinhado com o Rio de Janeiro em termos de altura no hemisfério global, é um país com um clima muito bom. Então se a gente vai no verão, a gente vai ter um clima tropical, né? A gente não vai passar aqueles perrengues que, por exemplo, seria para Canadá, que seria, sei lá, para Inglaterra, que é aquele frio, né? Então a África do Sul ela vem sendo um destino muito procurado e inclusive é um dos destinos super baratos para intercâmbio hoje. E Guilherme, a Egali faz esses intercâmbios para a África do Sul, onde você cuida de animais ou até cuida de crianças mesmo, que eu já vi alguns intercâmbios assim que eu achei super legais. Sim, fazemos sim. Tá aumentando a procura por esse tipo de intercâmbio, viu, Gabriel? É uma coisa que até alguns anos não era tão comum. Eu acho que o pessoal já tá olhando para aquele plus, assim, né, de não querer ir só para fazer o idioma, mas também para agregar em outras áreas da vida. E a África do Sul tem esses programas que são mesclados com um trabalho voluntário, que você pode cuidar de animais, você tem a oportunidade de cuidar de idosos, de crianças, não só cuidar literalmente, mas estar em contato, né, e colocar a língua em prática, o que é mais importante de tudo assim, no intercâmbio, e ainda está fazendo uma questão social bem legal, assim, é uma oportunidade boa que tem sido bastante oferecida hoje em dia. Isso faz toda a diferença, né, para você que está buscando, que nem o Guilherme falou, algo além, né, do intercâmbio ali, uma questão para outros âmbitos da vida. Fica uma dica aí que é uma opção super legal. E Guilherme, o que faz da África do Sul uma das opções mais em conta para intercâmbio? A moeda deles, viu, Gabriel? Lá a moeda é muito desvalorizada, né? Inclusive utiliza-se o dólar em larga escala. Até o programa, assim, quando você vai contratar um intercâmbio, normalmente ele é cotado em dólar, mas a moeda deles é o rand sul-africano, que vale muito pouco, assim, $1 vale mais de 10 moedas locais, sabe? Então você consegue, com pouco dinheiro, dependendo da zona que tu tá também, até porque a África do Sul é um país turístico, então se você vai para uma zona mais turística, você com certeza tem um gasto maior, mas você consegue sim utilizar de coisas mais locais, mercadinhos locais, restaurantes locais, pegar um transporte público, tudo isso você vai pagar na moeda do rand sul-africano. Isso acaba economizando muito no programa. E também a questão de acomodação, o curso, assim como Malta é um país que no geral ele não tem um custo alto de vida e isso interfere diretamente na viagem aí. E até a passagem aérea, viu, Gabriel? Lembrando agora desse ponto, a passagem aérea para a África do Sul normalmente ela é mais barata do que para a América do Norte, do que para a Europa, sem dúvida nenhuma mais barata do que para a Oceania. Então tem esse ponto legal aí também na economia. Caramba, eu não sabia dessa parte da passagem aérea, e isso é ótimo, né? Então você acaba economizando em vários pontos, tanto no intercâmbio quanto na ida e na volta do intercâmbio. Isso foi bem legal. Nosso próximo país é a Irlanda. Você pode estar pensando aí em casa, pô, mas vocês já falaram da Irlanda no vídeo dos destinos mais procurados? E realmente, a gente falou mesmo, e aí tá a boa notícia. A Irlanda, além de ser um dos destinos mais procurados, é um dos destinos mais econômicos, né? O Guilherme comentou bem por alto isso no outro, que a Irlanda é um destino bem econômico, tem um custo-benefício legal. Mas Guilherme, você pode falar mais sobre essa questão pra gente? Por que a Irlanda tem esse custo-benefício tão legal e que vale tanto a pena fazer um intercâmbio pra lá? Claro, sem dúvidas. Primeiro, assim, eu sou suspeito para falar da Irlanda porque é minha segunda casa, é onde eu fiz meu intercâmbio, morei lá há mais de ano e acabo tendo uma inclinação um pouco mais para a Irlanda do que outros destinos. Mas até mesmo o motivo de eu ter ido para lá foi justamente o custo-benefício, né? Até que foi citado no vídeo anterior. Até por isso é um dos países mais procurados. A Irlanda, por mais que esteja na zona do euro, por mais que seja na Europa, ainda é um país mais econômico, tá? Primeiro de todos, a Irlanda tem aquele benefício de poder trabalhar enquanto se estuda. Isso acaba já recompensando, assim, mesmo que tu tenha que fazer um investimento inicial, ao longo do teu intercâmbio tu vai conseguindo se manter, tu vai conseguindo trabalhar e ter uma remuneração. Mas no âmbito geral, assim, se a gente for falar de intercâmbio de longa duração, a Irlanda está entre os mais baratos.
tá? Isso considerando o valor do curso, o valor da acomodação. É claro que há uma flutuação desse valor devido ao euro, que querendo ou não a gente está sempre vinculado à questão cambial do euro, então isso pode ter uma diferença ali dependendo da altura que tu está vendo esse vídeo, da altura que tu está pesquisando, mas a Irlanda é um país muito chamativo pelo custo-benefício, né? Principalmente para intercâmbios de longa duração. Para intercâmbios de curta duração, Gabriel, a Malta e a África do Sul são os dois principais, mas ainda com uma peculiaridade, que eles sofrem influência da temporada. Se você vai em alta temporada, você acaba pagando mais do que se você vai em baixa temporada. Ainda assim, esses 3 destinos são os 3 mais econômicos. A Irlanda para intercâmbio mais longos, né, de longa duração, pela questão do trabalho, pela facilidade do visto. O visto na Irlanda você só aplica ele lá e ele é mais barato do que os demais. A Irlanda, sem dúvidas, é um excelente destino, super recomendo. Inclusive foi o que eu fui, né? Então, assim, eu sou suspeitíssimo para falar de lá. Não, dá pra ver mesmo que você tem um apego com a Irlanda, dá pra ver essa sua imparcialidade. Inclusive, eu vou reclamar aqui com quem te convidou. Trouxeram um convidado parcial pra gente. Mas, Guilherme, enquanto a gente trocava ideia, até off, né, fora aqui do vídeo, você comentou pra mim que a Irlanda é um dos destinos mais baratos, mas que, dependendo dos pacotes que você fechar, ela pode se tornar um dos destinos mais caros. Então, que cuidado que a pessoa tem que ter na hora de fechar o pacote para que seja um intercâmbio barato de fato? Boa pergunta, Gabriel. Na verdade, isso se aplica para qualquer destino, né? A Irlanda principalmente, assim, porque a gente tem excelentes instituições de ensino lá e, consequentemente, tem instituições um pouco mais acessíveis também, né, para quem não está tanto com foco no ensino, assim. E eu diria que eu acho que nem é tão cuidado para tomar uma economia, assim, mas é o cuidado para atender a expectativa do cliente. Porque daí, voltando um pouco no que a gente falou naquela questão legal de fazer uma consultoria gratuita para cada pessoa tem um objetivo, né? E muitas das vezes o objetivo daquela pessoa vai ser economia. Então ela vai optar por uma acomodação mais econômica, que pode ser talvez um pouco mais distante do centro, vai optar por uma escola que não tem uma infraestrutura tão grandiosa, que talvez não tenha um mix de nacionalidades que tenha poucos brasileiros. Você vai acabar se adaptando ali, adaptando o seu pacote à sua condição financeira naquele momento. Mas quem busca uma qualidade de ensino numa instituição renomada, um certo conforto também em termos de acomodação, de morar mais central, de querer ter um ambiente só para aquela pessoa, vai pagar mais por isso. Então eu acho que é muito de alinhar o objetivo da pessoa, o porquê que ela está buscando o intercâmbio, com o pacote que ela está contratando, sabe? Às vezes a pessoa vai muito pelo preço, mas às vezes ela está buscando o intercâmbio por outros motivos, de querer desenvolver no inglês rápido, por ter uma oportunidade no Brasil que ela está precisando do idioma, ou pelo foco acadêmico, de querer fazer um mestrado, um doutorado e precisa de um inglês para isso. Aí eu acho que é aquele momento que a pessoa tem que ver, de fato, se o objetivo é ter um retorno melhor, mais rápido, ou acabar tendo uma economia e pegar um pacote mais econômico. E na Irlanda isso é bem discrepante, assim. Você pode ter pacotes bem baratos e querendo ou não, também adaptando o teu objetivo àquilo, ou ter pacotes até mais caros que os demais, mas ter um produto, um retorno muito melhor, sabe? De instituições renomadas, uma carga horária maior, isso acontece. Eu gostei muito dessa resposta, até alinhando com o que a gente já conversou antes. Para você aí de casa que está querendo fazer o seu intercâmbio, fica essa dica que é super importante, que não existe um intercâmbio igual para todo mundo, né? Não adianta você procurar um intercâmbio pronto na internet, não adianta trocar ideia com seus amigos que já foram, você pode pegar várias dicas legais, mas o seu intercâmbio ele é único, a sua experiência é única, então vale muito a pena essa consultoria para você saber onde que você vai, para pensar em você mesmo, né? O intercâmbio voltado a você, suas necessidades, objetivos e tudo mais, do que o intercâmbio genérico, né? Exatamente, Gabriel. E a Irlanda é um dos países mais procurados, até por isso a Egali tem a sua maior infraestrutura dentro da Irlanda. A gente tem uma equipe bem grande lá
que dá todo o suporte em todas as áreas do intercâmbio, na parte de procurar emprego, na hora de você procurar uma acomodação, a gente auxilia. Nós temos mais de 10 acomodações próprias da Egali em Dublin, que é a capital, mas a gente também tem em cidades do interior, sabe? A gente tem uma equipe muito grande lá, até por ser um dos destinos mais procurados, assim, né? Então, sem dúvida alguma, a Irlanda é um bom destino, recomendo para quem quer economizar e fazer um intercâmbio com maior duração e até mesmo com oportunidade de trabalho para pesquisar pela Irlanda. Eu queria falar de uma coisa que existe, que eu não sei se é uma verdade ou um mito, vou tirar essa dúvida com você agora. A galera acha que fazer intercâmbio por conta própria é mais barato do que fazer com uma agência. Isso é verdade ou é mito? Mito, Gabriel. É um mito que já tem anos que ele corre no mercado, né? Porque o que acontece, assim, na verdade? Eu acho que o pensamento do consumidor deve ser que, cortando um intermediário, teoricamente, se contratar direto com o fornecedor seria mais barato. Mas acontece que, normalmente, pelo menos é o caso da Egali, nós temos um acordo com as escolas, né, que é oferecido tanto pela escola ou pela Egali o mesmo valor, né, nenhum pode vender mais barato que o outro, até para ter uma competitividade de mercado, né, e a gente ainda está toda uma segurança, né, questão de consultores especialistas no trabalho, segurança de infraestrutura da empresa, né, normalmente quando tu contrata direto com a escola você está contratando uma coisa de um outro país, que você deixa de ter a segurança da legislação brasileira. A Egali é uma empresa, né, registrada com todos os meios ali formais aqui no Brasil, então qualquer problema que tiver você tem essa segurança também, sem contar que muitas das vezes, pelo fato de termos aí Egali House e transfer próprio da Egali, a gente consegue um pacote completo que tenha talvez aí um custo-benefício melhor. Não, isso é muito legal. A questão da segurança já é aquele velho ditado do barato sai caro, né? A galera às vezes quer pegar uma coisa muito barata, cortar o máximo possível, daí sai super caro porque vai ter um monte de problema lá. Só que nesse caso o que é mais engraçado é que nem sempre o ditado serve, né? Porque acaba sendo caro sai caro, porque é mais barato fazer com a empresa mesmo. Normalmente sim, porque como nós temos as próprias acomodações, a gente tem alguns benefícios, por exemplo, acordo com a seguradora de seguros internacionais, a gente consegue colocar tudo num pacote só e oferecer um custo melhor. Reforço que o curso ele não tem nenhuma diferença de valores. Se contratar direto com a escola lá ou conosco aqui da Egali, você vai pagar o mesmo valor. Só que para você pagar para uma escola no exterior, você tem que fazer todo um esquema de remessa internacional ou pagar quase 7% de imposto IOF no cartão de crédito por ser uma transação internacional, e comprando com a Egali no Brasil você não tem esse problema. Ainda consegue fazer um parcelamento aí de 10 vezes no boleto, dependendo do teu programa. Então, sem dúvida alguma, nesse caso, o ditado não faz jus. É mito que comprar com a escola direta é mais barato. Então já fica aí, se você estava pensando em fazer esse intercâmbio sozinho, além de ser mais arriscado, pode sair mais caro. Então pensa bem e pesquisa bem na hora de fazer o seu intercâmbio. Que nem o Guilherme já falou, né, no vídeo anterior, pesquisar é fundamental para você ter sucesso aí no seu intercâmbio. Outra coisa que eu vi sobre a Egali, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre, é que vocês fazem uma consultoria gratuita com o pessoal para alinhar o destino, com os objetivos e tudo mais. Eu achei isso muito legal e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, para o pessoal entender que questão é essa, como é que isso funciona. Perfeito, Gabriel. Na verdade, assim, o intercâmbio é uma coisa muito complexa, tanto de você comprar, quanto de você vender, quanto você pesquisar. Tem muita informação que a gente não consegue jogando só no Google, né? E normalmente aí que entra a agência, né? Nós somos especialistas nisso, nós temos uma equipe capacitada e essa consultoria ela é literalmente gratuita, assim, a gente não cobra nada por fazer um atendimento com o nosso cliente, até porque o intuito da Egali não é vender, mas sim conseguir realizar o sonho daquela pessoa. E muitas das vezes a pessoa chega com uma ideia que às vezes na prática ela não é possível, seja por visto, seja financeiramente falando. Então a gente vai sempre tentando trazer o melhor para dentro do que aquela pessoa está buscando. E é muito particular, porque varia de destino para destino, varia da idade da pessoa, varia da carga horária do curso, varia até mesmo se vai ser um curso de inglês ou algum outro tipo de curso. E a gente tem esse know-how, né? E a gente faz esse atendimento para todos
de forma gratuita, pode ser tanto presencial em uma cidade que tem escritório da Egale, que a gente tem ao redor do Brasil todo, ou online também, a gente faz uma Skype call, uma video call, para sanar todas as dúvidas e para passar mais detalhes, né, para trazer uma coisa com mais segurança. Cara, eu achei muito legal, quis trazer esse ponto, porque realmente faz muita diferença quando você pode trocar ideia com alguém sobre o lugar que você vai fazer o intercâmbio, né? Porque como você falou, as particularidades de cada país são muito diferentes, né? São países diferentes, são leis diferentes, então às vezes você precisa trabalhar num lugar, só que o lugar não permite que você trabalhe, e como é que fica se você já tá lá? Daí você de repente podia ir para um país tão legal quanto que você pode trabalhar legalmente, né? Então faz muita diferença você saber para onde você está indo e trocar uma ideia com quem conhece até das leis do lugar, né? Isso aí é bem legal. Sem dúvidas. Esse exemplo que você deu, Gabriel, inclusive eu acho que é o melhor dos exemplos, né? Da pessoa às vezes querer fazer um intercâmbio de um lugar que ela possa trabalhar e também ter uma fonte de renda para ajudar ela nesse plano, mas acontece que pouquíssimos lugares, poucos países dão essa permissão. Então é comum de o cliente chegar para nós com uma ideia, a gente vai lapidando, vai tratando essa ideia até que chegue numa coisa real, palpável, que seja o melhor para aquele cliente, né? Então até dentro da empresa a gente trabalha com consultores de intercâmbio, né? Nós não somos vendedores, a gente presta uma consultoria para trazer o produto que o cliente quer dentro da possibilidade dele, né? Então isso é bem legal, se você está em dúvida aí o país que você quer fazer, vale a pena trocar essa ideia, fazer essa consultoria para clarear na sua cabeça onde que é o melhor lugar para você fazer o seu intercâmbio, né? E é isso, né, Guilherme? Como a galera pôde ver, dá para fazer um intercâmbio incrível em destinos que são mais em conta, que com certeza vão ser uma das melhores experiências da vida da pessoa. E, inclusive, se tiver algum destino que vocês aí de casa queriam saber mais, que não é um dos mais econômicos ou um dos mais procurados, que foram os que a gente falou, deixa aqui nos comentários que, de repente, a gente pode fazer um vídeo analisando esse destino também. Pode ser uma boa, deixa aí, quem sabe a gente faz. Eu queria agradecer de novo o Guilherme aqui pela participação nesse nosso segundo vídeo. Foi um grande prazer, Guilherme. Obrigadão. Obrigado eu, Gabriel, pela oportunidade de estar falando um pouquinho. Hoje ainda melhor que eu ainda pude falar um pouquinho mais do meu intercâmbio, que eu fui apaixonado, né? Mas é um prazer enorme. Espero ter contribuído aí com algum conteúdo também para você que está pesquisando, buscando, se informando, né? Reforço mais uma vez que a parte mais importante de todo o processo do intercâmbio é a fase de pesquisas, né? Quero que você conte com a Egale, conte com a EW também, a gente fica à disposição, Gabriel, obrigado pelo convite e espero pela próxima aí, hein? Com certeza a gente vai trocar mais ideia ainda. E para a galera aí de casa, como vocês já devem ter percebido, se quiser saber mais de intercâmbio, sigam as páginas da Egale nas redes sociais, que tem um monte de conteúdos lá muito legais para vocês. Ainda mais nessa época aqui que a gente está, né? Todo mundo em casa, eles estão fazendo muito conteúdo, então vale bastante a pena. E continuem acompanhando a gente para mais um monte de bate-papo sobre esse universo gigantesco do inglês. Então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comente, compartilhe seus amigos e faça o que você quiser com esses vídeos. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Gabriel Ribe e a gente se vê numa próxima.